Boa tarde. Então, meu nome é Daniel, eu sou o Rafael, eu sou o Maurício. Sou a Camila. E nós estamos aqui para desenvolver o projeto de um navio petroleiro, né? O projeto ele surge das demandas, que estava tendo essa demanda, né, de petróleo entre Estados Unidos e Rússia, e nos foi fornecido esse desejo do armador, né, para construir esse navio. Então, deu-se início ao projeto informacional. Primeiro, antes de começar o projeto, a gente pegou as definições do que o cliente nos pediu, ele pediu todas essas coisas e a partir daqui a gente vai discutir como a gente quantificou esses pedidos do cliente. Primeiro, um primeiro passo é pegar todos os desejos do cliente e transformar ele em requisitos. Primeiro, para transformar um desejo em requisito, a gente precisa quantificar esses desejos. E a partir daí, a gente levou em consideração a sociedade classificadora, restrição de porto, emissão de poluentes, para transformar os desejos desse armador em requisitos. Perfeito. A gente começou então definindo a rota da embarcação para poder começar a quantificar esses desejos do armador. Se tratando de um petroleiro entre Rússia e Estados Unidos, a gente reparou que o usual é que os Estados Unidos compram petróleo russo e a gente pegou através de um relatório da American Fuel Petrochemical Manufacturers que os principais estados que compram petróleo russo são Havaí, a Califórnia, Washington e o Alasca. Dentro do perfil de petroleiro descrito pelo nosso armador, o que melhor se encaixava enquanto cliente era a Califórnia. E a partir disso, a gente definiu as restrições portuárias, pegando principalmente o DWT máximo que o nosso cliente deu. A gente conseguiu visualizar em sites qual seria a restrição desses portos de calado, de comprimento, de DWT, terminal, e a gente encontrou esses dois portos nos Estados Unidos e na Rússia, onde o nosso barco vai poder atracar. E também a gente definiu quais terminais ele poderia passar. Então, entrando mais nessa parte de diretrizes, né, existem algumas normas que elas devem ser seguidas, né? A Organização Marítima Internacional, ela traz essas normas. Então, a gente optou, né, por seguir a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, que é a SOLAS, né, e a Convenção Internacional para a Prevenção por Navios, MARPOL. Diga-se de passagem, marca principalmente a mudança, né, a mudança de normas no que diz a vigência, é o acidente do petroleiro Exxon, né, que causou um grande prejuízo ambiental, e para que isso não viesse a acontecer, foi instaurado que os navios petroleiros deveriam ter, né, duplo casco. Nota-se que o duplo fundo ele deve ter tamanho suficiente para que alguém possa inspecionar, e que o duplo casco ele tenha o tamanho mínimo que deve ser seguido. E para as normas da sociedade classificadora a gente escolheu a ABS para fazer o cálculo estrutural, estamos tratando de um petroleiro, e essas informações, uma vez definidas, serão futuramente revisitadas em um projeto conceitual e um projeto preliminar para fins de fazer o cálculo propriamente dito e adequar o nosso projeto. No fim, usando todos os critérios que foram apresentados acima, a gente conseguiu quantificar o desejo no fim, usando todos os critérios definidos acima, a gente conseguiu quantificar o desejo do cliente e chegar nos requisitos de projeto, que foi o passo inicial para começar o nosso petroleiro. O objetivo desse trabalho, então, é desenvolver o projeto informacional, conceitual e preliminar dessa embarcação descrita pelo armador. Na parte de metodologia, é muito importante, quando fazendo a metodologia, saber dividir em etapas. Então, para isso, a gente precisa definir a diferença entre processo, método e a ferramenta, né? O processo ele seria a sequência de etapas a serem seguidas. No caso, essa é a metodologia que a gente vai desenvolver nesse trabalho. O método é como essa etapa será feita, né? Que a gente vai vir a responder essa pergunta. E a ferramenta é com ou que a gente vai aplicar esse método, né? É interessante ver aqui que nós já separamos o projeto em etapas, né? Então, aqui a gente tem a dimensão principal, a existencial, nosso projeto estrutural e afins, né? E em seguida, a gente fez a matriz de influência, né? A matriz de influência ela é um método ou uma técnica, né, da nossa tomada de decisão. A gente optou por fazer uma matriz de influência binária, porque seria muito difícil dar uma nota de 0 a 10 para o nível de importância daquele conceito, né? E agora, revisitando um pouco a nossa matriz de influência, a gente consegue ver que a gente usou 1 para significar se tem ou não correlação um conceito com o outro. No final, a gente fez a somatória para ver quais que eram os conceitos mais importantes que viriam a ser dimensionados dentro da nossa espiral de erros, né? A nossa espiral de projeto. Então, a partir da nossa matriz de influência, a gente fez a nossa espiral de erros, né? A nossa espiral de erros nada mais é do que uma representação do processo de sequência, né, e iterativo do projeto naval. A cada iteração, né, do ciclo de Evans, ocorre uma interação entre o processo e, ao final de cada ciclo, um resultado é obtido. Nesse projeto, a gente separou ela em algumas voltas,
E quando a gente chegava no impasse, a gente tinha que revisitar o que a gente tinha feito e novamente fazer mais uma vez. E a tabela 3 ela mostra como a gente dividiu as nossas etapas, métodos e as ferramentas utilizadas. Dito isso, a gente entra no projeto conceitual. Então, no projeto conceitual, a gente buscou determinar as dimensões principais e os coeficientes do casco dessa embarcação, entre outras informações. O nosso primeiro approach, então, foi utilizar o método das embarcações semelhantes para estudar quais que são as dimensões típicas dessas embarcações no nosso range de petroleiros. Então, a gente buscou navios que tivessem missões similares à nossa, com objetivos similares, compilou eles e a gente fez uma análise estatística entre essas embarcações. A gente utilizou como banco de dados uma lista de Lloyd's Tanker de 1986 até 2006. Dessa lista, a gente excluiu os tankers de embarcações LNG, porque eles tinham características um pouco diferentes da embarcação que a gente está buscando projetar, através dos requisitos estabelecidos no projeto de formação. Então, a gente fez a relação estatística entre cada uma das dimensões dessas embarcações em relação ao seu DWT, buscando assim estabelecer a tendência entre elas e o desvio que elas apresentam. Em decorrência do alto volume de embarcações semelhantes presentes na lista de Lloyd, a gente excluiu os casos mais estridentes, ou seja, aqueles que saíam muito daquilo que estava esperado entre as outras embarcações, sempre buscando um R quadrático ainda alto, ou seja, tivesse alta coincidência estatística. Buscando então uma boa relação de R quadrático, ou seja, uma boa relação estatística entre os dados. Então, a partir dessas tendências, a gente buscou aquelas que tinham maior R quadrático e o menor desvio. Então, a gente começou a etapa de geração das soluções conceituais. O nosso approach inicial foi criar uma planilha que calculasse de forma genérica os coeficientes e os dados como velocidade de serviço, o lucro, entre outras informações relevantes das embarcações conceituais, de forma genérica, para aí depois poder criar soluções conceituais infinitas se a gente quisesse, variando então os dados iniciais, partindo da análise estatística que a gente realizou com as embarcações semelhantes. Então, para os coeficientes das soluções conceituais, a gente utilizou o coeficiente de deadweight como um dos dados de entrada, entre outros como as dimensões principais em si. Então, cada uma das soluções conceituais vai ser gerada a partir das dimensões principais, o seu deadweight e o coeficiente de peso morto. Só que o coeficiente de peso morto, ele começa como um chute e no final das interações da planilha, ele é corrigido até ficar com erro zero. A partir do coeficiente de deadweight e o DWT, a gente consegue encontrar então o deslocamento esperado dessa embarcação conceitual. Com isso a gente tem um nada, e com o nada então e os dados de entrada a gente encontra o coeficiente de bloco dessa embarcação. A partir desses dois outros dados a gente encontra os outros coeficientes adimensionais da embarcação, seja eles por relação direta, ou seja, partindo dos dados de entrada, ou em alguns casos através de equações empíricas. Okay? Tendo os coeficientes em mão, a gente começa a fazer o cálculo da resistência do avanço dessas soluções conceituais, e no nosso caso a gente utilizou o Voltrop médio. A gente seguiu essa lógica, assumindo que ele não teria bulbo e que ele não teria ponto para transform. Então, a partir disso, a gente realizou o cálculo da resistência do avanço. Com isso, a gente pôde calcular a potência instalada dessas soluções. Como a gente ainda não teria alguns dados específicos em relação a cada casco, a gente assumiu uma eficiência geral de 50% e que a embarcação operaria em 90% de sua capacidade máxima. A partir disso, então, a gente calculou a velocidade de serviço de cada uma dessas soluções conceituais, através de planilha de cálculo, usando o approach do TCC da BESA, realizado em 2022, para encontrar a velocidade de serviço ideal, ou seja, a velocidade econômica de uma embarcação. No caso do TCC dela era para container, mas a gente adaptou para tanker seguindo a mesma lógica. Então ela estabelece que a gente deve calcular o custo do combustível de cada viagem, tendo como um dos dados de entrada a velocidade de serviço, o custo do combustível e a vida útil da embarcação. Ou seja, todo o custo de combustível que essa embarcação teria ao curso da sua vida útil, que no nosso caso consideramos que era de 25 anos. A gente utilizou o preço de combustível atual, 2023, para o cálculo do lucro dessa embarcação por viagem, e depois multiplicado pela quantidade de viagens realizadas em 25 anos, a gente utilizou o World Scale, que é a precificação padrão de cada rota. Só que, como o nosso caso é um pouco complicado, se tratando do transporte entre Rússia e Estados Unidos, que nesse momento não são mais parceiros comerciais, a gente entrou com um dado de entrada que fosse minimamente coerente. O que a gente considerou minimamente coerente? Aquele cuja a velocidade de serviço não saísse muito dentro do esperado para tankers. Então, no nosso caso, a gente assumiu esses dados de entrada que fossem mais coerentes possíveis. Então, com isso, a gente pode começar a calcular o peso leve da embarcação. O peso de aço
a gente utilizou equações empíricas, e aí o peso de maquinário a gente pôde calcular a partir da potência necessária, visto que a gente já teria a resistência ao avanço dessa embarcação para a velocidade de serviço que a gente calculou como sendo a ideal a partir do approach do TCC da peça. Feito isso, a gente pode começar a calcular o peso morto da embarcação. A gente usou equações de Papa-Nicolau e de Barros para definir pesos como bagagem dos tripulantes, água potável necessária, comida e o combustível necessário para a viagem dessa embarcação, e o óleo, entre outros pesos. Feito isso, a gente pode começar a fazer a análise conceitual das embarcações conceituais de estabilidade. A gente fez isso fazendo um desenho genérico de distribuição dos pesos, ou seja, o peso do combustível que a gente está carregando tem uma posição pré-definida, o centro de massa dos tanques em si também foi bem fácil de calcular, a partir da altura mínima de duplo casco, que no nosso caso era 2 metros, a partir do pontal, então seria mais ou menos a metade. A gente também pode calcular o downwind, ou seja, a margem que tinha ali dentro dos tanques, que vai ser uma informação relevante depois. E aí, entre os outros pesos do navio, seguindo ou equações empíricas ou o nosso arranjo conceitual inicial. Feito isso, então, a gente pode calcular a estabilidade da nossa embarcação e seguir o nosso projeto. Okay? Então foi realizada a análise da necessidade do buco. A análise da necessidade do buco, então, se a gente for ver com as relações das equações empíricas, a gente vê que a nossa embarcação ela tem mais resistência funcional. E com isso a gente vê que não há necessidade da utilização do buco. E se a gente for ver também algumas relações com artigos relacionados, que vem aqui abaixo, e também com o Monte, que ele fala que durante... O Watson também diz que embarcações devem ser consideradas somente se elas forem capazes de reduzir o tempo de aumento da velocidade de serviço e o consumo. Não, não sei. Tá, a necessidade da utilização do bulbo. O bulbo ele serve para diminuir a resistência de onda na embarcação. E o bulbo ele aumenta a resistência friccional na embarcação também. No nosso caso, ele não necessita por esses requisitos que eu comentava. E também a gente jogou aqui no diagrama tanto o nosso multifluido quanto o nosso CD, e a gente viu que ele não caiu no diagrama. Então também foi um requisito que a gente viu que não há necessidade de utilizar ele. Outras observações que a gente teve. E como base, tanto nos diagramas como nos artigos que a gente foi pesquisando, a gente viu que também tem outras necessidades, como a velocidade também, ela fica abaixo de 15 nós, e para algumas embarcações de mutante também não há necessidade, quando é esse tipo de serviço. Bom, beleza. E aí, utilizando outros análises nos artigos, a gente também viu que com as relações de RPT sobre a nossa borra-massa, o valor que o artigo fala que se for maior que 5, também, como o nosso valor não deu maior que 5, a gente também viu que a utilização também não é necessária. E com as soluções conceituais também não há necessidade. Então, seguindo essa formulação da nossa planilha de cálculo, a gente realizou 2 etapas de geração de soluções conceituais. A primeira geração de soluções conceituais, então, seguindo as nossas linhas de tendência dentro daquele desvio, a gente buscou um número mais limitado de soluções, variando o DWT entre 60 mil a 120 mil, ou seja, um range maior do que aquele desejado pelo armador, no intuito de observar o comportamento do DWT com o lucro esperado dessa embarcação. A gente observou que a componente predominante na hora de estabelecer qual seria o lucro máximo dessa embarcação é o próprio DWT. Então, a partir dessa primeira geração de soluções conceituais, como ilustrado na figura 14, mostra muito bem que o lucro é máximo quando o DWT da embarcação é o máximo permitido. Então, a partir disso, a gente fez uma segunda geração de soluções conceituais, agora usando o DWT máximo de 110 mil toneladas e variando mais os dados de entrada, ou seja, as dimensões principais que a gente insere na planilha para calcular os coeficientes da embarcação, os pesos, os centros de massa, velocidade de serviço e o lucro da embarcação. A partir disso, a gente criou restrições para definir o que seriam embarcações válidas dessas soluções conceituais. Devido à inexperiência dos projetistas, dos estagiários no caso, a gente decidiu, por segurança, admitir apenas soluções conceituais que se encaixam dentro dos coeficientes e dimensões esperadas para embarcações tanker. Ou seja, como referência a gente usou, por exemplo, o Watson e o Papa-Nicolau para definir o que seriam essas dimensões e relações de coeficientes esperados para essas embarcações. Então a gente fez essa filtragem, admitiu apenas embarcações que estivessem dentro desse range, e outra verificação que a gente fez foi de volume. Ou seja, se no espaço dedicado no desenho, no arranjo conceitual dessas embarcações, definido a partir das anteparas e do limite de classe de máquinas conceitual, a gente consegue então calcular o volume dos tanques e se ele consegue carregar o volume de carga desejado para aquela solução conceitual, ou seja, atender o DWT. A gente considerou então que deveria ter uma margem mínima de tanque de 2 metros.
Então a gente fez a relação estatística das soluções conceituais geradas, ou seja, da segunda análise. A gente separou na tabela 8 as 40 melhores soluções conceituais baseadas no lucro, e a partir disso, então, a gente selecionou a nossa solução conceitual definitiva. Então essas foram as dimensões dadas por ela na planilha de cálculo, seguindo todos os passos anteriormente citados, os coeficientes e os pesos das 4 condições de carga. No projeto conceitual, a gente admitiu que as condições de carga fossem as seguintes. A primeira, 100% de carga e 100% de suprimento, ou seja, ainda sem considerar laço e outros elementos, né? E o peso leve. Então, para 4 condições de carga, o peso leve é o mesmo. Então, do 100% de carga e 100% de suprimento, a gente usou aquele calculado na fase de geração das embarcações conceituais. Para o 100% de carga e 10% de suprimentos, a gente diminuiu em 10% todas as componentes de suprimentos que podiam diminuir, ou seja, a gente não diminuiu valores de objetos físicos considerados suprimentos, como por exemplo a bagagem dos tripulantes. Mas diminuiu água potável, comida e assim por diante. O próximo passo foi deixar só 10% de carga e 100% de suprimentos, ou seja, quando ele está retornando dos Estados Unidos para a Rússia, e 10% de carga e 10% de suprimentos, ou seja, quando ele chega de volta à Rússia para se carregar. Fez uma verificação de estabilidade, ou seja, aquilo que foi calculado na geração das soluções conceituais, no nosso caso dessa embarcação específica. E a gente traçou o gráfico da resistência ao avanço da solução gerada na fase de geração dessas soluções conceituais. E a gente também botou o gráfico da relação velocidade e lucro dessa embarcação, e a gente tirou a velocidade ideal de serviço que a gente tinha calculado na fase de geração a partir do TCC da Isadora Tex, que no nosso caso 13,69 nós. O marco entre o projeto conceitual e o projeto preliminar é o desenho do casco. Para o nosso desenho do casco, uma vez que as dimensões já haviam sido definidas no projeto conceitual, nós optamos por fazer 2 tipos de desenho de casco. Um seria por curvas paramétricas e o outro seria por série sistemática. Eu vou falar sobre curvas paramétricas. Então, mas vale lembrar que existem outros métodos, né, como o escalonamento de casco base, transformada de Lacambé, desenho artístico também, né, que vem muito da experiência daquele que o faz, mas não é o nosso caso. Então, começando o desenho por curvas paramétricas, né. O desenho por curvas paramétricas, ele leva em consideração 4 curvas, né. A curva de saque de X, essa curva vai falar o saque, 4 curvas são utilizadas para fazer o controle, né, do nosso navio. Essas curvas são a saque, né, que é a própria área da seção transversal do navio, é como se fosse feito um corte, e aí a gente vê a área que ele ocupa, né, desde a linha d'água até o uso da quilha, até a quilha, né, ao ponto mais baixo. Pelo nosso navio ter um CB alto, a gente optou por fazer o corpo médio paralelo. O corpo médio paralelo é a boca do navio vezes o calado vezes o coeficiente da seção mestra. Então é o máximo que ele consegue ocupar, dado o coeficiente de seção mestra. E então a gente calculou a curva CX, né? A curva CX, ela mostra pra gente o quanto a nossa saque ocupa do retângulo que a contém. É óbvio que essa curva ela tem que ser menor que 1, porque senão a gente teria deformidades no nosso casco. A gente teria formatos como se fossem balões saindo. Isso são deformidades graves no casco que não podem acontecer nessa etapa de projeto. Bem, aqui a gente consegue ter uma visão das nossas curvas, né? A curva saque, dá pra se ver o corpo médio paralelo aqui, de onde ele vai, de pouco a proa, né? Aqui a gente tem ele crescendo, né, que é como a gente espera que ele se comporte. E aqui a gente tem o fim do corpo médio paralelo até a proa. Aqui a gente vê a nossa curva CX, a gente percebe que ela está dentro dos parâmetros, né, que nós esperamos, ou seja, que ela seja abaixo de 1. Aqui nós temos os nossos parâmetros de controle, né, aqui que o projetista mostra a sua habilidade, né, porque esses parâmetros eles têm que ser definidos de tal forma que o nosso erro entre o projeto e o modelo, diga-se modelo, o que nós estamos fazendo com as curvas paramétricas, todo esse processo, né? Então, aqui a gente tem um deslocamento, né, entre o nosso projeto e o nosso modelo, a gente pode ver um erro bem baixo, né, na segunda casa decimal está zerado, e todos os erros aqui eles estão abaixo de 1%, né? Esse 3D ele já modelado no MaxStuff, né? E por fim, vale salientar também que a gente fez o cálculo para a baliza esbelta e baliza bojuda, né? E a gente acabou escolhendo que um CX maior do que 0,7 seria uma baliza bojuda, um CX maior que 0,75 seria uma baliza bojuda, né? E um CX menor que isso seria uma baliza esbelta. E tudo isso foi usado, né? Uma macro foi desenvolvida dentro do Excel. Essa parte de construção por curvas paramétricas foi toda feita dentro do Excel. Uma macro foi feita de forma que essas balizas fossem importadas para um TXT, né? Esse TXT era a nossa nuvem de pontos, a gente usou ele como parâmetro de entrada para o MaxStuff, e no MaxStuff a gente conseguiu esse desenho geométrico. Dá para perceber aqui nas curvas CX que a gente tem uma transição na proa entre balizas esbeltas e balizas bojudas, o que não é o ideal,
mas que é um comportamento muito difícil de ser corrigido, uma vez que os erros já estão tão baixos assim, então a gente optou por deixar como está, né? E por fim a gente tem aqui os parâmetros do MaxSurf, que mostram como se aproximou o desenho 3D do modelo e do nosso projeto, né? Do nosso casco projetado. E depois disso a gente fez o desenho por série sistemática. A partir daí a gente decidiu fazer uma segunda modelagem a partir de séries sistemáticas. A utilização de séries sistemáticas se mostrou viável, principalmente por já ser construída em cima de modelos que já tiveram muitos estudos. A gente testou em algumas séries sistemáticas para ser usadas, principalmente a série 60, mas a série 60 não se mostrou adequada por conta do CD que não estava dentro do CD da embarcação selecionada acima. Foi aí que a gente encontrou a série Marad, percebeu que a série Marad tinha CDs mais altos e se adequavam à nossa embarcação. A série Marad tem alguns modelos descritos por letras alfabéticas e a gente decidiu usar o modelo H da série Marad, que era o mais próximo da nossa embarcação. A partir do modelo da série Marad, a gente conseguiu encontrar cotas X, Y e Z para a embarcação e dentro de uma planilha do Excel a gente fez o tratamento de dados e exportou as cotas que a planilha do Excel deu em arquivo TXT para o MaxSurf. A partir das cotas que a gente exportou, a gente tem aqui o desenho que a gente conseguiu chegar, e com esse desenho a gente foi fazendo os últimos ajustes, por exemplo, ali está a polpa e a proa, saiu com algumas deformações, e chegamos numa modelagem próxima do esperado. Aqui a gente tem os parâmetros hidrodinâmicos. Aqui a gente tem os parâmetros hidrostáticos dados pelo MaxSurf, e a gente percebeu que está muito próximo do calculado analiticamente. No nosso arranjo modelado inicial, a gente seguiu o mesmo arranjo daquele previamente definido na nossa fase conceitual. No que a gente reparou? A gente reparou que no casco modelado da série Marad, o volume dos tanques continuava muito próximo daquele esperado na fase conceitual, enquanto no das séries paramétricas saiu um pouco do esperado. A gente acredita que isso aconteceu pelo seguinte: no casco da série Marad, o volume da praça de máquinas é menor do que o volume da série paramétrica, apesar dos coeficientes continuarem os mesmos. Então o que acontece? Entre aspas, acontece uma compensação. A parte frontal do navio é mais dura, ou seja, comportou melhor o volume dos tanques, enquanto as séries paramétricas ficou mais esbelta, ou seja, comportou pior o volume dos tanques. Então, em decorrência disso, para conseguir manter o arranjo idealizado na fase conceitual, a gente decidiu por utilizar apenas a embarcação modelada pela série Marad. Falando um pouco sobre estabilidade avariada, né? Existem muitos requisitos no que diz a estabilidade avariada de petroleiro, por causa da alta capacidade que ele tem num acidente, né, de poluir o ambiente ao seu redor e milhões de toneladas de água. Então, a princípio nós calculamos o comprimento alagável, né? O comprimento alagável, ele diz respeito a quanto daquele ponto em questão do navio pode ser alagado para os lados, né? Ou seja, é um processo iterativo. Aquela área do navio é alagada, vê-se quanto de água foi para o lado direito, quanto de água foi para o lado esquerdo, e nesse processo iterativo a gente tem a linha marginal em cima, né? A linha marginal é a linha abaixo, é a linha 3 polegadas abaixo do último convexo contínuo. Então, quando o navio atinge essa linha, o navio é dado como perdido e é dado a ordem de retirada, né? Os tripulantes. Então, o que acontece? A gente faz o estudo nesse ponto, vê se quanto se alaga para um lado, quanto se alaga para o outro, tocou na linha marginal, a gente guarda esse dado. Então, todo o processo de colocação todo o processo de arranjo de anteparas é colocado no navio levando em consideração a curva de comprimento alagado. Trata-se de um processo iterativo. As permeabilidades elas têm que ser calculadas, as permeabilidades relativas entre cada 3 compartimentos, né? Aqui a gente tem as permeabilidades dadas pelo livro de Polindo, né, 2013. Ele fala que a gente pode adotar 85% para praça de máquinas, 95% para espaços vazios e locais de acomodados, né? E o petróleo, a gente encontrou essa fórmula aqui para o cálculo de permeabilidade, né, em Ship Hydrostatics and Stability, Second Edition, né? E a gente viu que essa permeabilidade ela é dada por a quantidade daquele cômodo que a água pode ocupar, descontado a quantidade de volume que o que tem dentro daquele cômodo ocupa. Então, se você tem um motor que ocupa 50% de uma sala, a porcentagem de permeabilidade seria 50%, porque é a quantidade de água que consegue preencher. Então a gente foi para a literatura e a gente encontrou esses valores de permeabilidade. Com esses valores de permeabilidade, a gente fez um posicionamento inicial em anteparas, esse aqui já é o posicionamento final, e por meio de processo iterativo a gente calculou o número de anteparas e a distância que a gente teria que colocar entre elas para atender a compartimentagem nível 3, né? Então cabe explicar o que é a compartimentagem nível 3. A compartimentagem nível 3 ela garante que 3 compartimentos próximos um do outro, né, eles vão ser alagados sem que a linha marginal seja alcançada pela linha d'água. Então a gente fez esses estudos para os casos críticos, né, que seria polpa e praça de máquinas,
para a proa e para o petróleo, né, para esses 3 compartimentos consecutivos, para os compartimentos alagáveis do petróleo e a praça de máquinas, que seria a ré, né, do navio, na polpa, e a análise dos compartimentos alagáveis nos tanques de carga, né. Então a gente calculou a permeabilidade relativa e a gente conseguiu perceber que o software só conseguia calcular a permeabilidade até um limite de 30%. E depois eles falaram. Então esse foi o limite que a gente usou para calcular. Aqui está cada análise individualizadamente identificada. E após o posicionamento das anteparas a gente percebeu que a gente conseguiu atender essa compartimentagem nível 3, né? E que a gente teria que rever o rearranjo inicial de anteparas feito inicialmente para se adequar, né, a essa nova realidade, para atender a compartimentagem nível 3. Fora isso, a gente tem também a condição do duplo casco, né, que representa mais um nível de segurança, né, para impedir que esse navio venha a afundar, né, venha a tocar a linha marginal. E por fim, logo após a gente fez a verificação do arranjo 3D, né, mais uma vez aquele método interativo, sempre indo e voltando e revendo se o que a gente fez estava de acordo com o esperado. Então, baseado nesse posicionamento das anteparas, a partir da estabilidade avaliada, a gente fez um rearranjo modelado 3D da nossa embarcação e a gente fez algumas adições. Uma delas foi a adição de uma antepara longitudinal partindo os tanques ao meio. A gente vai ver o porquê mais disso um pouco à frente, mas então, com esse rearranjo, a gente também incluiu os lastros dessa embarcação. Os lastros têm como objetivo fazer uma compensação de forma a diminuir o trim. Então a gente colocou como objetivo que a embarcação nas 4 condições de carga navegasse a menos que 0,1 graus de inclinação. E outro objetivo nosso foi garantir que ele descarregado tivesse um calado de no mínimo 7 metros, a fim de que o hélice do navio ficasse sempre submerso. Então esse aqui foi o rearranjo dos tanques. E a gente também posicionou o tanque de combustível da própria embarcação, o tanque de óleo e o tanque de água, água potável dessa embarcação, de forma também a buscar o trim mais baixo possível nas 4 condições de carga. Okay? Então, com isso a gente fez então essa reanálise dos pesos e da posição deles, né, e a análise hidroestática. Então a gente usou o MaxSurf para isso. Então, para a nossa primeira condição de carga, a gente colocou ele 100% carregado, 100% com suprimentos e com o laço, de forma a diminuir o trim o máximo possível. E aí a gente teve esses resultados hidrostáticos através do MaxSurf, atendendo todas as nossas demandas. A gente teve também para 100% da carga, só que aí com apenas 10% de suprimentos, ou seja, atracando nos Estados Unidos, e de novo com a inclusão do laço a fim de diminuir o trim. Depois a gente teve ele 100% descarregado, ou seja, 0% de carga, e 100% de suprimentos e laço. E aí a gente incluiu o laço de forma a reduzir o trim para só 0,1 graus. E ao mesmo tempo garantir que o calado mínimo fosse pelo menos 7 metros, que aqui a gente teve os resultados hidrostáticos através do MaxSurf. E o mesmo foi feito com 0% de carga, 10% de suprimentos e laço, de novo de forma a garantir que tivesse 7 metros de calado no mínimo e que a inclinação de trim fosse abaixo de 0,1 graus. A partir disso, então, a gente realizou a estabilidade intacta. Na estabilidade intacta, a gente calculou o momento de superfície livre e aí foi que foi realizada aquela inclusão da antepara longitudinal. Porque o que a gente observou? A gente observou, inicialmente através do MaxSurf, que quando os tanques não estavam 100% carregados, o momento de superfície livre era extremamente alto e ele ficava muito instável. Por que isso acontece? Depois a gente, lendo a Norman, a gente reparou que a Norman disse que o momento de superfície livre pode ser ignorado quando o tanque está 100% carregado. Então quando ele está 100% carregado não é um problema. Na teoria nem precisaria de uma antepara longitudinal separando os tanques ao meio. Entretanto, quando ele não está 100% carregado, aí leva em consideração o momento de superfície livre, o fator K, o cálculo de movimento de superfície livre, é definido pela relação de largura do tanque e a sua altura. Quando a gente não separava ele no meio, esse fator K ficava muito alto, o momento de superfície livre ficava muito exacerbado e a embarcação ficava extremamente instável. Ou seja, quando ele fosse ser enchido, por exemplo, ele poderia tombar, qualquer coisinha que poderia acontecer de errado poderia tombar essa embarcação. Então, por segurança, apesar de que ele 100% carregado, nas condições que ele navega, né, que é com 0% de carga, ou seja, não tem momento de superfície livre, e 100% carregado, que aí a Norman também diz que a gente pode eliminar esse efeito, não tem esse problema. Agora, quando ele está sendo enchido, seria um problema. Então, de forma a garantir que isso não se torne problema, a gente incorporou essa antepara longitudinal na embarcação. Perfeito? Então, a gente também calculou o momento gerado pelo vento do embarcador, ou seja, o momento do embarcador de vento, que na nossa embarcação é uma componente bem um pouco predominante, porque a área acima da linha d'água é baixa em relação ao corpo total da nossa embarcação, e existe também o momento do embarcador devido à guinada, que no nosso caso a gente considerou a nossa velocidade de serviço. Perfeito? Então a gente fez, para ilustrar aqui no MaxSurf, no nosso trabalho, a gente usou o braço e não o momento. Perfeito? Para cada braço desse separador. E ele atendia todos os critérios da Norman, das 4 condições de carga. A seleção do hélice e do motor. Para selecionar o hélice do motor, então, foi usada a série B, né? Então, com base nisso, foi usado alguns artigos de referência, e também foi usado o TCC do Eduardo.
E para a utilização dele também, foi usado Tom Holland. No TCC do Eduardo, a gente utilizou então alguns parâmetros entrados para o software dele, que ele criou no TCC, e aí a gente colocou como dados de entrada. Por trás do software dele também, que ele mesmo apresentou no TCC, também tem algumas fórmulas que também foram apresentadas estando no Molante também. E aqui também a gente colocou o que significa cada uma delas. Eu explico o que é essas coisas ou não é necessário? Não precisa, mas já não certo, né? Tomara de decisão. Na minha boca tem um pouco de história. Para realizar a seleção do hélice e do motor, consequentemente, então a gente colocou os dados de entrada e a gente fez várias simulações para poder gerar algumas opções de hélice que pode ser interessante para o nosso caso. Com isso, então, a gente pode selecionar alguns hélices, como foi aqui embaixo. Tá falando. E aqui ele gerou essa curva de KT para 10%. Aqui a gente fez então para 100% do DWT. Por que foi feito primeiro para essa análise? Como a gente tem dois extremos, que é para 100% do DWT e depois para 10%, que é quando está descarregado o navio, então a gente achou necessário primeiro ver quais são as condições se o navio estiver totalmente carregado, e depois ver as condições quando ele não estiver carregado, até que a gente ver comparações. Então aqui a gente fez análise, então para 100% dele carregado, e aí a gente viu a cavitação. Para a cavitação, a gente conseguiu então fazer uma comparação pelo software do Eduardo, e os parâmetros a gente viu que ele não cavita nesse dado de entrada. E aqui estão os dados, com 3 passos, com o passo e com um diâmetro de 11,2. Tá, agora vamos para o mais interessante então, que é o que realmente a gente vai usar no nosso projeto, que é o de 10% de DWT. O de 10% de DWT vai ser o caso que a gente vai utilizar no trabalho, porque ele, como a embarcação, ela até pode ser carregada, mas em algum momento ela vai estar descarregada, então o trabalho ele vai utilizar um hélice que ela pode usar em todas as ocasiões da rota que for utilizada. Então com isso, a embarcação foi gerada então, com esses parâmetros. E para a cavitação também, foi um pouco difícil fazer o dado de parâmetro para não ter cavitação nesse caso, porque como o calado ficou um calado de 7 metros e o calado ficou baixo, para não cavitar, os parâmetros ficaram um pouco mais complexos com isso. Eu vou mostrar um pouco abaixo quando chegar nos parâmetros do hélice. Mas aí a gente foi simulando com algumas opções. E aí a gente viu as razões de área. Tem a razão de área, e aí ficou a 0,7, o diâmetro então ficou 7, como o nosso calado é de 7 metros, então o nosso diâmetro tem pelo molante, ele tem 2/3, segundo o molante. Então a gente fez um equilíbrio no Excel para ver qual seria mais ou menos o diâmetro correto. E aí o número de pares, pelo programa do Eduardo, ficaria interessante então ser 6. Beleza. Agora para a seleção do motor. Para a seleção do motor, então, foi utilizado algumas formas para ver a potência necessária, com base do hélice que a gente selecionou. E para poder fazer essa seleção, com a relação entre potência efetiva e a potência requerida, tem, como posso dizer, no TCC do Eduardo, quando a gente vai utilizar o software dele, alguns parâmetros ele já calcula, como por exemplo o T e o W. Eu até coloquei aqui, que o T é a redução do impulso e o W é o coeficiente de esteira. No aplicativo dele, quando a gente coloca os parâmetros para calcular a resistência ao avanço, o turbo prop também, ele dá essas informações. Porém, para calcular o motor, para encontrar as potências, tem que fazer esses dados manualmente. E aí, com isso, então, eu teve que fazer o cálculo para encontrar essas informações. Então, foi aí que foi feito, então, uma ferramenta no Excel, em que a gente conseguiu encontrar esses parâmetros que tem dado e mais alguns parâmetros que vão ser necessários para selecionar o motor e também achar alguma eficiência. Com isso, então, foi encontrado as potências e aí foi selecionado o motor que é essencial para a gente. Com isso, para evitar um pouco a ressonância, então, como o nosso hélice tem 6 pares, a gente pegou, então, uma cilindrada diferente, então, foi pegado 7 cilindros. E também, para ser compatível com o nosso navio, foi pegado um com dimensões equivalentes também. Então, no caso aqui, foi pegado as medidas de motor e foi compatível. Só que a gente analisando depois, que eu não coloquei especificamente. E aí, com o motor selecionado, foi pego, então, junto com o catálogo do motor, as dimensões foram analisadas e aí, visto com as dimensões de embarcação, foi visto que o motor é adequado com a nossa embarcação, tanto com a eficiência e a cilindrada, quanto as dimensões dele.
Aqui eu também tenho a relação de operação dele, como eu colocar, enfim. E também foi visto a parte da redução do motor. Para a redução do motor, deu 0,5 arredondando. Isso quer dizer então que a engrenagem, a parte do maquinário, do motor e o hélice, vão ter o tamanho entre 0,5 entre uma engrenagem e a outra. Falando mais ou menos isso. Então, para a seleção do M, foi usado o critério por referência, onde foi usada a tabela, a corda do tamanho do M. E aqui tem vários tipos de embarcação, então foi escolhida uma embarcação que se assemelha com a nossa. E com isso foi criada então uma tabela para fazer a verificação de dados juntamente com as informações do artigo que a gente usou como base. E também foi visto alguns lemes que tem disponíveis e a gente selecionou esse NACA ou o NACA 0015 e 18 ou 21. A gente pode ver qual que fica mais acessível. Após isso também para a fórmula a gente viu como a gente tem dois lemes, a gente vai usar como a gente vai usar dois R's na nossa embarcação. E acabei falando anteriormente, mas dois R's que evitou mais a habitação, então a gente vai usar dois lemes também. E com isso, para o projeto ficou a seguinte tabela. E aqui então tem as fórmulas e aí também ficou as menções dela aqui, junto com as menções do leme e o maquinário necessário para suportar tanto a força de resistência entre o hélice e o leme, né, que vai ter em relação dos dois, e também o maquinário para fazer a movimentação do leme. Agora para a análise de movimento e as paradas. Como foi ensinado para a gente, o movimento nas paradas nada mais é do que um estudo de força. Então, para fazer esse estudo, a gente basicamente vai usar a fórmula de força, onde a gente usa o deslocamento, a velocidade da embarcação e uma velocidade de referência. E com isso, a gente vai usar também o tempo dividido pelo tempo calculado. Então, se a gente for pulando aqui e ver para a parada simples, a gente tem um tempo de referência, onde a gente vai fazendo o cálculo utilizando apenas a resistência ao avanço, porque como a parada simples, a gente simplesmente para a embarcação, e a única coisa para fazer a nossa embarcação diminuir a velocidade é a resistência da água em relação a ela. E aí com isso a gente foi fazendo o cálculo na planilha até que a embarcação pare, mas como a embarcação ela tem a tendência de não parar totalmente, por causa que a resistência e a velocidade elas estão totalmente ligadas, quando uma diminui a outra também tende a diminuir, mas elas nunca zeram. Segundo o artigo, quando a velocidade ela se aproxima de 5, já é considerado parada. Então por isso quando ele atingiu esse dado, já foi considerado parada. E aí tem toda a informação, não precisa saber do valor, mas aí a gente conseguiu verificar que quando está em 11, se não me engano, a nossa embarcação em parada simples ela já parou em 11 minutos. E aqui nós temos a distância. Para a parada brusca, então, é um pouco similar, só que agora a gente tem a gente não tem só a resistência ao avanço, a resistência ao avanço, sim, só que agora a gente está usando o hélice para parar a embarcação. E com isso, então, a gente vai usar a potência da embarcação e O hélice voltando. para a parada brusca, então, é um pouco similar à parada simples, só que agora o hélice vai auxiliar a parada e o hélice está ao reverso. Como ele está ao reverso, a gente considera então que é 50% menor a potência dele em relação ao avante, e com isso a gente vai usar aí alguns cálculos. Para a parada brusca, então, a gente considera a parada em zero, e no caso de nossa embarcação, a parada vai ser então a 5, vai zerar nesse momento, e aqui nós temos a distância também. Agora com o raio de giro. O raio de giro, então, a gente fez para os ângulos de 90 a 180, conforme a norma pede. E para isso a gente fez, então, um estudo com o software NTT, em que a gente entrou com os parâmetros necessários em todas as abas. E aqui foi mostrado, então, os dados de verificação que foi entrado. Com isso, a gente, então, viu que para a nossa velocidade de serviço, que a gente acabou arredondando para 14 nós, para evitar alguns erros de software mesmo, a gente viu que nosso diâmetro, que ele dá em diâmetro, mas a gente dividido por 2 vai dar o raio, ficou em 555 metros. O que a metade daria 200 e algum número X. Beleza. E aí, seguindo, só complementando com alguns gráficos, para a gente ter mais algumas informações adicionais para ajudar, no gráfico variando o ângulo, a gente viu que para essa informação, a gente consegue observar que a influência entre o ângulo e a velocidade, elas contribuem muito para a gente ver a percepção em que a manobra pode influenciar a embarcação em tanto os sentidos para a velocidade e para o ângulo em que ela vai ser referenciada. Por isso que para esses dois gráficos que foram criados, um deles foi fixado a velocidade e variando os ângulos, e o outro foi variando então os ângulos e variando as velocidades.
E com isso a gente conseguiu criar esses gráficos para ter uma noção de como a embarcação se comporta nessa situação. Então, vamos entrar na parte do comportamento do mar, uma vez que a geometria já havia sido definida, e a compartimentagem também, o arranjo. Então, cabe estudar o mar, né? Então, para estudar o mar, nós precisamos de 3 conceitos principais, né? O mar plenamente desenvolvido, né? Que vai dar origem à nossa questão do espectro de mar, a função de transferência e o RAO, né? Que é o Response Amplitude Operator. Então, o que é que acontece? Várias situações podem gerar ondas, desde terremoto, a atração gravitacional da Lua, efeito de maré, enfim, e afins, né? A abordagem do mar plenamente desenvolvido, ele leva em consideração os efeitos do vento sobre a superfície livre da água e a incidência dele, né? Aqui a gente tem o mapa, a gente tem o gráfico adaptado de Groen e Dorfstein, e nessa área em azul aqui a gente tem os comportamentos de mar plenamente desenvolvido. A gente usa isso para caracterizar o mar com base na incidência de onda, na pista sobre qual na incidência do vento, na pista sobre a qual aquele vento incide e o tempo de duração desse vento, né? A partir disso a gente consegue ter o comprimento característico da altura da onda, né? E então, com o conceito de mar plenamente desenvolvido, a gente usou o site Wave Climate, né? Para pegar dados da nossa rota. Aqui a gente consegue ver a nossa rota e aqui a gente tem os dados da altura característica da onda, né? A gente consegue ver que saindo dessa parte amarela aqui predominante, a gente tem um mar que disse mais violento, né, no caso, que seria esse vermelho aqui, de 3 a 3,5. Então a gente teria um range de onda de 2 até 3,5, né? Aqui a gente tem o período característico da nossa rota, né, para esse nosso mar. E aqui a gente tem a característica do vento incidente sobre ela, né? A partir disso a gente pode calcular o espectro de energia de 2 formas, utilizando o método de John-Swap ou utilizando o método de Pearson-Moskowitz. A gente acabou optando por usar o cálculo do espectro de energia de John-Swap, porque ele apresentava mais parâmetros de entrada, consequentemente a gente conseguia caracterizar melhor o nosso mar, né? Então a gente entra com uma altura característica de onda e o período médio, né? Está sintetizado aqui. Então, para essas condições aqui, a gente calculou e encontrou o espectro de energia, que a gente consegue ver, né? Com altura de onda de 2 e período de 7,5, altura de onda de 2,5 e 7,5, aqui 3, 3,5 e aqui o período de 8,5. Então, o espectro de onda ele mostra para a gente, então, naquele mar, qual a quantidade de energia presente em função da frequência da onda incidente. Então, a gente consegue ter uma noção com base na frequência da onda, a energia nela contida. Então, com isso a gente consegue construir o nosso espectro de mar, né? Então, vamos para o RAO, que é o Response Amplitude Operator. O Response Amplitude Operator, ele fala para a gente, esse gráfico mostra para a gente o quanto o nosso navio responde, né, seja em função de deslocamento, aceleração, em função da onda que sobre ele incide. Então, você pode ter uma incidência de frequência muito baixa e o corpo nem teria tempo de responder essa frequência, que seria a característica marola, né? Ou você pode ter uma onda muito grande, né, que o espectro de resposta seria de 1 para 1. O que a gente busca, então, quando a gente está fazendo o RO, é encontrar essa frequência natural, né, do nosso navio e afastar ele do nosso espectro de mar, né? Então, a gente vem aqui, a gente tem esses graus de liberdade aqui no navio, né? Mas, como espectro restaurador, né? Sway, ele não tem essa característica restauradora, né? O Surge também não, né? Então, pra gente só vai interessar o roll, o pitch e o heave. Então, por ter esses graus de liberdade restauradores, né? Roll, pitch e heave, a gente estuda como o nosso navio ele vai responder sobre a onda que sobre ele incide, né? Aqui estão alguns parâmetros de entrada que a gente teve que dar, né? Lá no MaxSurf. Alguns deles são o VCG, o raio de giração, o de roll, de pitch, que característico da literatura são 25% e 33% para roll. Só que após uma leitura do manual, ele indica que seja introduzido um valor entre 35% e 40%. Né? Então a gente acabou utilizando 35% por ser mais próximo. Em posse disso, a gente acabou escolhendo o tipo de análise do Strip Theory, né? Porque ele é mais adequado para corpos esbeltos, né? Quando você compara o L do nosso navio sobre o B, você tem aproximadamente uma razão de 6. Então ele foi mais adequado e após calcular também pelos métodos do painel, dos painéis, né, que seria para corpos, por exemplo, como uma barcaça, mais quadrados, né, a gente viu que o Strip Theory ele se adaptava melhor ao nosso modelo por ter uma resposta esperada dentro do que a gente vê na literatura, né. Então aqui a gente tem os nossos ROs característicos, a gente calculou eles para velocidade parada, né. No caso ele estaria num porto e teria incidência de onda. A gente calculou a onda em 4 situações, né, que viria avante, né, com 0 graus. 45 graus seria a onda que vem de bochecha, esse 90 graus é a onda de banda, ou seja, o navio está tomando onda de banda, que não é ideal, e os 180 graus que seria a onda que ele vai descender a ré. Aqui estão os resultados dos RAOs, né, para velocidade parada, eles são bem característicos com o que a gente encontra na literatura. E então a gente vai para velocidade de serviço, né. Na velocidade de serviço, a gente vê que ele tem um comportamento um pouco anômalo, mas a gente atribui isso à diferença causada pela frequência de encontro. Ou seja, essa frequência ela vai mudar uma vez que o navio está em uma velocidade e a gente vai ter essa onda encontrando com ele em outra velocidade.
seria similar ao som da ambulância, que a gente escuta ele de uma forma quando ele vem e a gente escuta ele de outra. Então seria mais ou menos um efeito Doppler, né? E aqui a gente tem os RAOs para outras situações. Então, mais uma vez a gente falou que os RAOs, né, eles são característicos aqui, né? Tá bem dentro do esperado. E dá pra ver até que o RAO a 90 graus, ele não mudou muita coisa, porque a princípio o nosso navio não mudaria a velocidade relativa de incidência aí, né? Então, uma vez com o espectro de energia do mar e com o RAO, a gente faz o cruzamento espectral, que é combinar essas duas curvas e ver o tanto que o nosso navio vai responder com base naquele mar que a gente calculou, né? Ou seja, se você tiver uma frequência de onda de mar que tem um comportamento de energia próximo à frequência natural do navio, você vai ter uma alta estação do navio. E a gente procura não fazer isso, né, no nosso projeto. Então a gente calculou os projetos e calculou o MSI, né, que seria o nosso índice de enjoo. A gente percebeu que, para o que foi requisitado, né, índice de enjoo 0 para 8 horas parado, a gente percebeu que o nosso navio passou. E a gente percebeu que ele também passou em índice de enjoo 0 para 2 horas, né, em velocidade de serviço. Só o que é que acontece? Como foi visto anteriormente, a gente calculou o espectro de mar para situações, por exemplo, em alto mar, aqui, né? E a gente viu que se o nosso, uma condição bem anômala até, que foi relatada, se o nosso navio estiver em alto mar, parado, o que não é o que a gente espera que aconteça, recebendo onda de banda, que seria algo ainda pior, ele não vai passar no índice de enjoo. Então, apesar de ser uma situação pouco provável que aconteça, porque isso aqui é um mar com uma altura de onda maior e um período maior também, a gente decidiu relatar isso, né? E trazer essa discussão. Então, aqui estão os gráficos das condições críticas, né? A gente pode ver que a onda de banda ela foi uma das principais causadoras, né, de enjoo, aí, de passar um enjoo, né? E a gente viu que, apesar da velocidade de serviço não passar o índice de enjoo de 0 a 8 horas, isso também não foi cobrado, e que para 2 horas ele passaram. Então, só restou essas situações um pouco anômalas, mas que ainda assim elas foram documentadas. Por fim, a gente pode fazer o projeto estrutural da embarcação. Para isso, a gente usou uma ferramenta de análise desenvolvida pelos próprios alunos. Aqui a gente deu entrada com os parâmetros necessários para essa ferramenta. A gente analisou principalmente duas condições de carregamento que tem o máximo momento. A gente analisou duas condições de carregamento, que é quando ela tem 100% do DWT e 10% do DWT. As análises foram feitas para marcar o tossamento e o quebramento. Aqui a gente chegou nos gráficos para cada uma das condições. A gente percebeu que a onda mais crítica vai acontecer em tosamento para 100% de DWT. A gente também chegou nos gráficos de curva-peso. Ok. Depois a gente analisou a tensão métrica. A tensão métrica normalmente acontece na metade do navio. Aqui tem a tensão métrica para cada uma das condições que foram analisadas pela ferramenta de análise. Tá. Depois, para descrever as tensões na tensão métrica, a gente usou a norma da ABS. Para chegar no módulo de tensão métrica mínimo e requerido. Ok. Primeiro, para chegar nesse módulo de tensão métrica mínima e requerida, a gente precisa calcular as ondas. Primeiro, para chegar nesse módulo de tensão métrica requerido e mínima, a gente precisa calcular a parcela de onda de momento fletor para chegar. Primeiro, para chegar no módulo de tensão métrica mínima e requerida, a gente precisa calcular a parcela de momento fletor em ondas, a norma da como a gente chegar nas parcelas de momento fletor em ondas para alquebramento e para tosamento. A partir das equações empíricas da norma, a gente chega nessas parcelas. Com isso, a gente consegue calcular o FN mínimo, que a gente chegou com um FN mínimo de 36,55 metros por metro quadrado. Por fim, podemos calcular o FN requerido, que nada mais é do que o máximo momento fletor, seja ele encontrado pela ferramenta analítica ou encontrado pela norma, dividido por uma constante referente à tensão nominal adimensional. No fim, a gente usou o máximo momento fletor de alquebramento, que era o que a gente já tinha chegado, que era maior, e chegou a um FN requerido de 42,15. A norma também define as espessuras mínimas e máximas que a gente deve utilizar em cada chapa. A gente utilizou as equações da norma, chegou nas espessuras mínimas do fundo, nas espessuras mínimas do cortado, nas espessuras mínimas do convés, e na espessura mínima do teto do fundo. E eles estão aqui nessa planilha descrito. Depois disso, usando um catálogo comercial, a gente chegou nas espessuras que a gente vai utilizar, que no caso tem que ser maior do que a espessura mínima calculada pela norma. Por fim, a gente fez a seleção de reforçadores. A norma também define uma equação para a gente achar o FN dos reforçadores. Para chegar nesses reforçadores, a gente utilizou um catálogo disponibilizado pelo professor. A gente preferiu utilizar para reforçadores leves do tipo L e para reforçadores pesados do tipo T. Aqui está descrito mais ou menos como são esses reforçadores, com suas dimensões e tal.
Por fim, o software do professor também redatou essas dimensões de reforçadores, e com essas dimensões a gente acaba conseguindo calcular o SM para cada reforçador. E aqui nessa tabela a gente tem os SM calculados de cada reforçador. Tá. Depois, para a propriedade da seção mestra, é necessário calcular a linha neutra. A linha neutra é referente a linha neutra foi calculada utilizando a equação que está descrita aqui, onde a gente tem o somatório da posição de cada elemento multiplicado pela respectiva área e o somatório das áreas da seção. Com esses dados e com o momento de inércia total, que a gente calculou a inércia própria e a inércia transferida, a gente consegue chegar na linha neutra. A partir da linha neutra e dos momentos de inércia, a gente consegue chegar no SM de projeto. A gente também teria que calcular, segundo a norma, que o SM de projeto tem que ser maior do que o SM requerido, e o SM de projeto tem que ser menor 1,15 vezes o SM requerido. Para chegar nesse SM, a gente mudou as distâncias entre reforçadores algumas vezes, até conseguir bater o descrito pela norma. Por fim, a gente desenhou a seção mestra, que está descrita aqui nessa imagem. Nós agradecemos ao professor que dava esse conhecimento todo pra gente, ao nosso engenheiro sênior por ter ensinado a gente a fazer cada parte do trabalho. Então a gente agradece e pegamos nosso vídeo, nosso relatório com muito prazer. Gente, deixa eu fazer uma coisa rapidinho agora que tá todo mundo aqui, aí a gente já mata isso também. Preparar o documento lá pra todo mundo assinar. Vai ser rápido. Tem que ser assinado com assinatura digital?